Graças e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou Thiago Marcini e esse é o canal Reino de Cristo, a restauração de todas as coisas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já faz parte do canal, já é inscrito, você é sempre muito bem-vindo. Hoje eu quero estar continuando falando, irmão, sobre um assunto que eu já tratei nesse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês aqui, ó. Onde eu falei sobre o outro evangelho, sabe? A gente vive um outro evangelho. E hoje eu quero mostrar para você as quatro fases que o evangelho iria sofrer, né? Iria ter, na verdade, durante os decorrer do tempo aí, desde a época dos apóstolos até os dias da restauração de todas as coisas, tá bom? Então eu quero ler aqui primeiro um texto que é bem usado, acredito eu que muito das vezes mal interpretado, que se encontra em Joel 2, 28, né? Adiante, que diz assim, ó: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre o servo e sobre a serva derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome, invocar o nome do Senhor, será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estará os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Tem bastante informação aqui, mas vamos nos ater aqui à promessa do derramamento do Espírito naqueles dias, como diz aqui no texto de Joel. O que eu quero falar é as quatro fases do Evangelho. Na verdade, elas é cinco, né? Vamos botar assim: o Evangelho, quando ainda era mistério, estava escondido ali nos profetas, na lei, né? Que é a lei, que é chamada também lei de Moisés, né? A Torá, na criação. O Evangelho estava escondido ali. Então era o Evangelho ainda como um mistério. Mistério do Evangelho. Ele já existia. O Senhor já tinha traçado esse plano. E aí depois disso a gente tem o quê? O Evangelho revelado. Né? Depois da morte de Cristo ali, o Evangelho ele ganha forma visível para que as pessoas possam ver e compreender, todos, sem exceção. Porque até então era uma exceção. Alguns conseguiam compreender aquele mistério. Talvez não com o nome exato de Evangelho, talvez, mas conseguia entender. Mas nem todos conseguiam compreender e nem podiam, porque ainda só existia a sombra das coisas. Mas nós vivemos no tempo das realidades. A sombra aponta para a realidade de maneira que a realidade é apontada pelas sombras. Isso ninguém tem como discordar, certo? Então o outro ponto é o seguinte: o Evangelho revelado é o Evangelho genuíno. É aquele Evangelho que causou esse impacto aqui. O que a gente tem que considerar é que Joel 2, 28 é uma profecia dupla. Quando ele diz assim, ó: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Isso daqui você vê Pedro claramente aplicando lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce. Só que não teve sinal no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Não teve. Mas é uma profecia que está em cumprimento. Ela cumpriu a primeira etapa. São chuvas, né? Assim, para quem conhece as festas, né, sabe que está de acordo com as festas, é as chuvas serôdia e as chuvas temporâneas, né? E durante esse tempo cai chuva, né? Então sempre teve o avivamento, essas coisas, tal. Mas o que acontece? Essa profecia aqui tendo o seu cumprimento
como é que pode dizer, total, a sua totalidade do seu cumprimento, sua completude toda, a completude dele, ou seja, o seu todo, essa profecia como um todo executada, né, da parte de Deus, isso vai se dar no fim dos tempos, na última semana. Tá? Quando fala últimos dias, está relacionado com milênios. Né? E ele fala aqui naqueles dias, que já está se relacionando o quê? Também a os últimos dias. Últimos dias e tempo do fim. Tá? Tá tudo sincronizado ali no final. E essa profecia, ela cabe ali. Cabe e acaba ali. Ela se cumpre ali. Né? Eu tô falando a questão do derramar do Espírito e tal, batismo com fogo, o que alguns não conseguem entender, acham que é falar em língua, é batizar com fogo, acha que pular, rodar, essas coisas, e isso não tem nada a ver. E eu quero abordar aqui porque isso está relacionado com outro evangelho. Porque o evangelho que vai causar a completude dessa profecia é o evangelho genuíno. Evangelho esse que eu acredito que tenha perdurado ali até mais ou menos ali um pouco mais ou um pouco menos ali na época de Constantino, né? Ali você vê uma união do Estado com a religião, né? com a igreja. E ali as coisas começaram a dar errado. Tanto é que mais à frente precisou de uma reforma. Aí você tem o evangelho genuíno que vai se perdendo aos poucos, principalmente depois daquela união ali com Constantino. Agora você vai ter o quê? Uma nova ideia, né? Que é o evangelho reformado. E você bem sabe que quando nós temos, por exemplo, vou dar exemplo aqui, vou fazer uma analogia aqui de um pedreiro. O pedreiro chega numa casa que as paredes já estão de pé. Ele tem que trabalhar limitado pelo que já está construído. Ou seja, se o outro pedreiro que fez antes dele fez a parede torta, ele vai ter essas limitações. Ele tem até um bom serviço para executar, mas ele não vai conseguir, porque de fato não vai dar. Agora, se ele derrubar a parede e construir do zero, ele pode dar a forma que ele quiser. E é por isso que a restauração do evangelho tem que partir desse princípio, a origem. É sobre a origem que a gente vai edificar o evangelho. A gente não pode edificar o evangelho sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendi. Isso está errado. Principalmente se tratando que hoje nós temos muitas traduções. E nessas muitas traduções a gente tem erros de tradução, a gente tem erro de interpretação, tá? E além do mais, esse monte de tradução, esses erros, essas coisas, o Senhor sabia que isso ia acontecer. Mas ele também sabia que teria corações inclinados para a verdade, que iria buscar a verdade. E ele espera isso de nós. E quem reformou o evangelho não foi atrás das verdades, foi atrás das certezas próprias de um grupo. E aí, qual foi o resultado dessa reforma? O evangelho se perdeu de vez. A reforma protestante mais serviu para perder do que para voltar, retroceder no genuíno. Mas o Senhor tem um tempo preparado, que é o evangelho restaurado, a restauração do evangelho. Não é um outro evangelho, pelo contrário, é o evangelho genuíno, restaurado. E como é que a gente vai fazendo isso? Como é que a gente vai fazer isso? Esquecendo a reforma, esquecendo tudo que aconteceu. Não é desprezar, cada um teve a sua parte. Eu acredito que todo esse processo que a igreja viveu, isso cooperou de alguma maneira para a vontade do Senhor ser estabelecida nos últimos tempos. E ali também tinha pessoas com o coração voltado para o Senhor. Fazia aquelas coisas, mas não fazia para agradar um e outro. Pensava estar fazendo a vontade do Senhor de fato. E de verdade, o Senhor vai considerar isso, com certeza. Então, esse evangelho, ele não é um outro evangelho, ele é o evangelho voltado para a era primitiva. Não é o evangelho primitivo, porque a igreja primitiva, não existe duas igrejas, a igreja derradeira, existe tempos, a igreja na era primitiva e a igreja na era derradeira, e a igreja no decorrer do tempo. Essas coisas têm que estar fixadas na nossa mente para que a gente possa entender quando formos explicar, apresentar estudos, essas coisas. Então, essas fases do evangelho, e nós estamos vivendo hoje o evangelho perdido.
evangelho perdido. Esse evangelho perdido não vai trazer essa promessa e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito. Não vai. Porque o Senhor não testifica. A gente vê um montão de movimento, o último avivamento, não sei o que. O sinal do último avivamento é o evangelho restaurado. Se o evangelho naquele meio não está restaurado, não é o avivamento do fim. O avivamento do fim, ele é marcado pelo evangelho restaurado. E aí, essas pessoas que ficam presas a religiões, idolatrando homens, fica preso nessas coisas, dízimo, oferta, essas coisas, esses homens, não só isso, né, entre outras coisas, revistinhas, esses estudos, trindade, um montão de coisas, sabe? Eles vão ficar limitados. Eles vão ficar presos a esse outro evangelho que está sendo anunciado, esse evangelho que 95% das igrejas, não vou botar 95 não, 90%, 90% de todo corpo de Cristo, no Brasil prega, vou citar o Brasil, né? Poderia falar até no mundo, talvez. Esse evangelho não é o evangelho verdadeiro. É o evangelho perdido. E eles sustentam isso. Tanto é que os pregadores, eles andam ostentando. É relógio de 30 mil, é terno de 5 mil. Esse é o evangelho. E quando fala de dízimo e oferta, que é um dos fatores do evangelho perdido, o dízimo e ofertas como dinheiro, tá, gente? É um dos fatores uma das características do evangelho perdido. Quando a gente toca nisso daí, dá um problema danado. Por quê? Porque é isso que sustenta, é isso que financia, é isso que patrocina esse mercado do evangelho perdido. Cantores que cantam o evangelho perdido, pregadores que pregam o evangelho perdido e não se importa com a restauração do evangelho, mas Deus se importa e isso vai acontecer. Quer você, eu ou quem quer que seja faça alguma coisa ou não façamos nada, isso vai acontecer, a restauração do evangelho. E isso é muito importante, a gente precisa atentar para isso, porque senão a gente vai dormir sem azeite. Tem as prudentes que vão dormir com azeite, mas tem aquelas que vão dormir sem azeite. E aí nós precisamos tomar cuidado com a pregação. Por isso, examinar a escritura. Eu venho falando, quando eu falei lá no outro vídeo que como é que fala? Essa tradução podre da língua portuguesa, é claro, você vai falar assim, Tiago, mas é pela língua portuguesa que eu aprendi. Sim, mas você não pode se limitar a isso. Você não pode se limitar a isso. Entendeu? A mula falou com Balaão. Mas hoje alguém para ouvir uma mula? Então, foi um fato. Simples. A língua portuguesa que fez a gente conhecer o evangelho. Tá, mas vai morrer aí? Isso aí vai virar uma doutrina? Isso aí vai virar algo superior? Não, isso foi uma ponte para Deus fazer com que a gente conhecesse a essência, para que a gente pudesse buscar restauração, para que a gente pudesse conhecer mais. Sabe, naquele tempo vai ter ali pessoas que vão estar profetizando, que são as duas testemunhas. Aquela voz lá das 10 virgens, fala assim, eis o noivo, sai ao encontro, é as duas testemunhas que está profetizando. E qual o evangelho que ela vai usar para profetizar? O evangelho restaurado. É o evangelho de Pedro, Paulo, João, Tiago, Barnabé, Silas. Não é o evangelho de Lutero, o evangelho de Augusto Nicodemos, Hernandes Dias, pastor fulano de tal, Beltrano, pastora. Não é esse evangelho. Esse não é o evangelho genuíno, esse é o evangelho perdido. Sabe? Mas o evangelho restaurado vai estar na boca das duas testemunhas. As duas testemunhas vão desconhecer esse evangelho que é pregado hoje em 90% das igrejas do Brasil. Esse evangelho vai fazer as virgens loucas dormir sem azeite. Porém, as prudentes vai dar crédito ao que vai parecer as loucas, provavelmente, estou parafraseando, tá, gente? Conjecturando aqui. Vai dizer assim, nossa, você vai acreditar nisso daí? Isso daí não é de Deus, não. Vou ficar com isso aqui, vou ficar no feijão com arroz, não sei o que, tal. Aquelas hipocrisia e heresia. Hipocrisia e mediocridade, como eu já falei também no vídeo anterior. Mas as prudentes, elas vão ver que tem um teor de verdade nisso. Elas vão dormir. Mas quando elas ouvir a voz, rapidamente elas vão despertar. E vão despertar preparadas, né? Já as outras despreparadas, porque o evangelho perdido, ele não funciona, ele não abre, ele não leva, ele não abre a porta do reino, ele não leva para o reino. Então, assim,
A importância de a gente entender essas fases do Evangelho e pregar essas coisas, porque as duas testemunhas vai ter na boca o Evangelho restaurado, o Evangelho eterno. O que é o Evangelho eterno? Os adventistas dizem que o Evangelho eterno é um outro Evangelho, é o Evangelho do tempo do fim. O Evangelho do tempo do fim é o Evangelho do princípio, é o Evangelho que está escondido na criação, que está escondido na lei, nas promessas, nos profetas, e que por fim é revelado ao Evangelho. Na era do Evangelho do Reino, é o Evangelho do Reino, Evangelho eterno é o Evangelho do Reino, é o Evangelho do princípio, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho da graça, é o Evangelho de Deus, é o Evangelho que Paulo pregava, é o Evangelho que Pedro pregava, é esse Evangelho, não tem outro Evangelho. Isso é erro, heresia, ignorância. Tanto é que os adventistas são idólatras da profetisa deles, que é uma prostituta, que se prostitui com outras coisas, que é Ellen White. Entende? Não só ela, outras. E tanto é que a gente não vive o Evangelho verdadeiro, que hoje é impossível você congregar no mesmo lugar a Maranata, a Igreja Batista, a Presbiteriana, a Assembleia de Deus. Por quê? Porque cada um amontoou para si os seus doutores. Eles têm coceira no ouvido, comichões. E vai ficar no estágio pior, né? Tem gente que não suporta ouvir falar a verdade, tem que ouvir falar sobre calvinismo, a predestinação. Tem gente que não suporta ouvir a verdade, mas tem que ouvir que a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Tem gente que não suporta ouvir a verdade, mas quer ouvir que a igreja rodando, pulando, labaxébas, cantarabas, blá, 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 é o batismo com fogo. Isso está tudo errado. Esse evangelho é o evangelho perdido. Grava isso, é o evangelho perdido. Esse evangelho não vai trazer o último avivamento, a chuva serôdia. Não vai. Tá? Tiago fala sobre isso, aguardai pacientemente a vinda do Senhor, como o lavrador espera as chuvas temporã e serôdia, para que possa colher o seu precioso fruto da terra, papapá. É mais ou menos isso que está escrito lá. Você acha que ele está falando isso à toa? Isso está relacionado com as festas, está relacionado com o nosso tempo, está relacionado com a realidade das coisas. E a realidade tem como apontamento as sombras, e as sombras apontam a realidade. Isso daí a gente tem que ter em mente. Então, que a gente possamos trabalhar, gastar o nosso dia na restauração do Evangelho. Vai compensar. Todos vão conhecer, Tiago? Não. Mas, para a gente que tem a vontade de fazer a vontade de Deus, essa é a vontade a fazer. É isso que nós temos que fazer, entendeu? Temos que pautar nossa vida nisso daí. Então é isso que eu queria falar sobre o Evangelho, que a gente possamos ter na nossa mente o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é o Evangelho da graça, é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho que os apóstolos pregavam, é o Evangelho que está escondido como mistério na criação, nas promessas, na lei, tal, nos profetas. E esse Evangelho também é o Evangelho revelado, o Evangelho genuíno, o Evangelho da igreja. Vamos botar no tempo da igreja. Aí depois você tem o Evangelho, vai o quê? Vai se perdendo aos poucos, vai começando a tomar uma direção diferente, e aí surge o quê? O Evangelho da reforma. Aí depois tem o Evangelho perdido, que é o que a gente vive hoje. Calvinismo, trinitarismo, pré-tribulacionismo, preterismo, sabe? Umas coisas, universalismo, essas coisas, sabe? Isso é Evangelho perdido, claramente. Mas há o último estágio do Evangelho, que é o Evangelho restaurado, que na verdade é o mesmo Evangelho genuíno, o Evangelho da igreja, da era primitiva da igreja. E esse Evangelho é o que vai estar na boca das duas testemunhas. E Deus quer usar a gente para restaurar esse Evangelho. Quem sabe até mesmo para poder ser testemunho, chamado como testemunho, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, não se engane. Tá tendo um avivamento ali, o avivamento final. O Evangelho lá está restaurado? Não, não é esse movimento aqui, ó, que Deus está falando em Joel 2, 28, 29 e 30 e 31, tá? Não é, tá bom? Então é isso aí, irmãos, até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida, sua mente, e que você possa buscar de fato o verdadeiro Evangelho do Reino, a sua justiça e o próprio Reino.